Boa noite a você que está em casa também, assistindo pelo YouTube. Vamos dar início a mais um culto onde possamos exaltar o nome de Deus, louvar a Ele, abrir nosso coração, que eu creio que Ele tem algo especial para a vida de cada um de nós. O nosso domingo ele já começou com festa, já teve o batismo hoje, foi algo extraordinário que aconteceu lá, muita coisa boa. Deus já tem dado início a um domingo diferente para nós. Depois também teremos os testemunhos das pessoas que vêm por transferência de outras igrejas, e encontrar aqui na comunidade cristã um local para continuar crescendo, continuar servindo a Deus, servindo ao próximo também, Então que a gente possa aproveitar esse tempo, esse domingo, esse culto de domingo, que eu creio que Deus vai tocar as nossas vidas. Tem um aviso, pegue seu boletim, quero só esse informativo. Seminário Veredas Antigas, 7 a 9 de agosto, Seminário Veredas Antigas é o primeiro, módulo 1, Então você pode ver ele propõe ensinar valores e resgatar as promessas contidas na palavra de Deus. Então, a princípio está marcado para 7 a 9 de agosto, se permanecer dessa forma aí, a gente não sabe, mas já vá preparando essa data, e creio que Deus vai usar esse tempo também para transformar vidas. Depois vamos ter um tempo de louvar a Deus com dízimos, nossas ofertas também. Vamos ter a ceia do Senhor hoje, para a gente reforçar, reafirmar a nossa aliança com Deus. Quero ler um texto no Salmo de número 100, texto conhecido. Salmo 100, que diz: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Nós estamos morando na terra ainda, Então, cantem hinos a Deus. Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos o seu povo, o seu rebanho. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Olha que interessante quando Jesus fala que Ele é o nosso bom pastor. A gente se sentir ovelha do rebanho de Cristo é algo grandioso. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Você tem motivos para agradecer a Deus? Como é que está seu dia? Como é que foi sua semana? Você tem motivos para agradecer a Deus? Só o fato de a gente estar aqui já é um motivo mais do que especial. Então, que você possa usar também esse culto para agradecer a esse nosso Deus. Versículo 5 diz: pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. O amor dele dura para sempre. E quando ele fala da fidelidade, com pandemia ou sem pandemia, ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua cuidando da sua vida, continua cuidando da minha vida. Quantas palavras de gratidões, quanta palavra de gratidão a Deus foi falado hoje cedo nos testemunhos do batismo, algo impressionante, Isso motiva a igreja toda, quando a gente ouve o que Deus tem feito, como Deus tem resgatado várias pessoas, nos motiva a sempre caminharmos, a sempre querer mais, de Deus. Gente, é muito bom, é algo que fica na nossa memória, quanta coisa boa que Deus tem feito com o seu povo. E também João 15, 5 diz que Jesus é a videira verdadeira. Hoje cedo eu fiquei pensando, videira verdadeira, quem permanecer em mim dará muitos frutos. Os discipuladores de hoje, que a gente escutou nos testemunhos, que coisa grandiosa, Os discipuladores permanecerem em Cristo, e os frutos chegaram hoje, Pessoas dando testemunho, pessoas batizando. Então é algo especial, Parabéns aos discipuladores, que continuem nessa pegada, que no próximo batismo também continue, que possam ter mais frutos seus,
sendo colhidos nessa data. Queria orar com você, queria que você baixasse a cabeça, que você pudesse agradecer a Deus, agradecer pela sua vida, que você possa agradecer pela fidelidade que Ele tem contigo. Deus já tem feito tantas coisas, Deus tem movido o céu e a terra por você. Você é um filho amado de Deus, você é um escolhido de Deus, creia nisso. Querido e amado Deus, queremos te louvar, te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela sua bondade com nossas vidas, ó Pai. Que a tua palavra nos encha com esperança, com paz, Deus. Te damos total liberdade para que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor fale conosco. Pai, eu oro também pelas pessoas que batizaram hoje, que o Senhor os encha com o teu conhecimento, com a tua ousadia, Senhor. Que eles possam entender que hoje eles passaram de fruto a ramo, Pai. Que eles permaneçam firmes em Ti e que eles deem muito frutos, Pai. Esteja conosco, continue conosco, Pai. Ministre nossas vidas, nossos corações. Fale aos nossos corações, Pai, de uma forma especial. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a se colocar de pé. Eu convido a você também que está em casa a celebrar conosco, a louvar conosco, assim como o salmista, como foi acabado de ler. Ele nos convida a louvar ao Senhor, a render graças ao Senhor, porque o nosso Deus é bom. E eu te convido a festejar conosco. Hoje é um dia de festa e é muito bom. Eu me sinto alegre quando chega no domingo que vim para a igreja. O meu filho de 4 anos... ele fala assim: mamãe, eu não quero ver culto na televisão. Ele gosta de vir para a igreja. Eu te convido também, venha no próximo domingo. Nós estamos aqui juntos, celebrando ao Senhor. Aqui não tem pandemia, aqui não tem doença, aqui tem o Espírito Santo de Deus. Aqui tem alegria, aqui tem festa. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Celebrar com palmas, com danças, com pulos de alegria. Amém?
a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Ele merece. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Te amamos, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja, Pai. Aleluia. Onde eu for, tu irás, nunca me deixas, só em ti confiarei. Em qualquer situação, tu ao meu lado estás, sempre em ti confiarei. Te exaltarei, proclamarei, vivo estás, nossa voz levantamos para adorar. Vivo estás, amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual, na graça me encontrou, é sem igual, em minha paz, em minha dor, tu estás comigo, em teu amor esperarei. Se eu cair, ali estás, tua mão me levanta, em Jesus confiarei. Amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual, tua graça me encontrou, é sem igual, tomaste o meu lugar, foi por amor pra sempre reinará, não há outro igual, não há igual. Te exaltarei, proclamarei, vivo estás, nossa voz levantamos para cantar. Vivo estás, te exaltarei, proclamarei, vivo estás, nossa voz levantamos para cantar. Vivo estás, amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual, tua graça me encontrou, é sem igual, tomaste o meu lugar, foi por amor.
consegue celebrar dessa forma quem entendeu a cruz. Hoje nós olhamos para a cruz e ela está vazia. Porque como acabamos de cantar, vivo estás. Jesus está vivo. E é o motivo de estarmos aqui nesta noite. Foi a graça dele que nos alcançou. Mas se nós não compreendermos o sentido da cruz, nada disso aqui faz sentido. Existe um propósito lindo, um plano maravilhoso, um plano perfeito de Deus, que foi a salvação através de Jesus. Por isso nós estamos aqui livres, celebrando, porque Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Éramos nós que deveríamos estar lá, mas Jesus tomou o nosso lugar. E hoje você pode bater assim no seu peito e dizer: eu tenho vida eterna com Cristo. Você pode fazer isso? Eu tenho a vida eterna com Cristo, eu tenho a salvação. E nós precisamos ter convicção disso, da salvação por meio da graça em Cristo Jesus. E aquele que não entender o significado da cruz não pode desfrutar disso. Porque foi lá na cruz que Ele nos chamou. E como essa música que vamos cantar agora, não tem como não vir quebrantado por esse amor. Não tem como não se quebrantar por este amor tão profundo, tão precioso, o amor de Jesus. Oh, Ele nos livrou da morte. Por isso nós temos vida. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Que amor maravilhoso é esse? Obrigada, Jesus, por este amor tão grande. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz
mente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por este amor precioso, esse amor tão grande, que nos atraiu, que nos aproximou, que nos reconciliou de novo contigo, Pai. Obrigada. Houve um momento, enquanto Jesus ensinava ali na sinagoga, em que alguns discípulos, alguns seguidores de Jesus não entendiam, não compreendiam a mensagem, quando Jesus falava que era necessário participar do corpo dele. E alguns não compreenderam e decidiram deixar. E muitas vezes na nossa caminhada, nós também ficamos com dúvida, ouvimos vozes que não é a voz de Deus. Mas hoje é um tempo oportuno para você voltar, para você fazer como Pedro, porque quando aqueles que não entendiam quiseram desistir, Jesus virou para os discípulos dele e falou: vocês também não vão? E sabe o que é que Pedro falou para Jesus? Está lá em João 6, no versículo 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Você compreendeu isso? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Por isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que Ele, o Espírito Santo de Deus, nos preencha, para que possamos transbordar dessa graça maravilhosa. Aleluia. Você pode fazer essa oração? Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença
presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Peça isso ao Senhor, meu querido, com fé. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Neste momento agora, faça uma oração ao Senhor com as suas palavras. Se você está afastado, meu querido, se você em algum momento esfriou a sua fé, neste momento que o Espírito Santo está te chamando de volta, vem para os braços do Pai. Ouça a voz do Senhor te chamando, ouça a voz de Jesus. Reconheça a voz do seu Mestre em meio a todo este barulho. Pare um pouco e ouça a voz do Senhor te chamando, dizendo: vem, filho amado. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pois aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Ouça o coração do Senhor nesta hora, meu amado. Ele quer te mover. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. É neste lugar que eu quero estar, nos teus braços de amor, Pai. Na tua casa, Pai. É neste lugar que eu desejo estar. Quero te convidar nesta hora a ofertar ao Senhor. Se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, você pode estar depositando ali. Está ali no centro. E você que está em casa também, você pode aproveitar este momento e fazer uma oferta ao Senhor. Temos a conta da igreja. Se você não tiver, você pode solicitar aí no chat, alguém vai te passar. Oferte ao Senhor. Oferte ao Senhor também nesta hora o seu coração, a sua vida.
neste mesmo espírito, que você possa desejar estar na presença do Senhor a todo momento, porque não há lugar melhor, não há lugar melhor do que a tua presença, Pai. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Diga, meu Jesus, me leva para perto de ti. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aos teus pés. Obrigado, Senhor, porque na tua presença até a tristeza salta de alegria. Obrigada porque na tua presença nós não somos os mesmos, o Senhor nos transforma. Obrigada porque o Senhor nos atraiu através da tua cruz. E hoje nós estamos aqui, Senhor, crendo na salvação em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Continua conduzindo, Senhor, este culto, porque o Senhor
É para ti, Deus. Todas as coisas aqui são feitas para o Senhor. É por meio do Senhor e é para o Senhor. E neste momento, meus queridos, vocês vão ouvir relatos de pessoas que ouviram a voz do Senhor. Que você possa ser impactado pelos testemunhos. Amém? Então, antes de nós passarmos para os testemunhos, nós queremos ver um pouquinho daquilo que foi a celebração de batismo hoje pela manhã. Algumas imagens, obviamente não tem como passar toda a realidade, mas eu creio que tem como celebrar junto com aqueles que declararam que Jesus é Senhor da vida deles. E talvez a gente possa mais tarde disponibilizar, inclusive, os testemunhos que foram gravados no YouTube, né? Então, enquanto o pessoal está preparando aí para lançar a imagem aqui, na sexta-feira agora, o pessoal quer fazer uma live, é isso, Adilton? Sexta-feira agora, que horas? 8h30? 9? Calma. Às 8h30, 20h30, tá? Então, você vai poder participar de um louvor, né, que será feito pela equipe de louvor, pelo YouTube também, Instagram também, YouTube, Instagram. Legal, aí você tem como celebrar em casa, né? Glória à presença de Deus também na sua vida. Vamos às imagens, tem como apagar as luzes. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, oh, I won't be shaken, no, I won't be shaken, 'cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, shame no longer has a place to hide. I am not a captive to the lies. Oh, I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. And there's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. Come on, sing that again. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your Isso é muito valioso a pessoa poder celebrar, né, o enterro da velha vida e o nascer para uma nova vida. É o poder de Deus, é o poder de Cristo, é a transformação que Ele faz em nossas vidas,
é algo que a gente não consegue explicar, mas que conseguimos experimentar. Creio que os batizandos têm muito a compartilhar ainda. E nós queremos ouvir outras histórias, mais histórias de transformação de vidas, de pessoas que vêm de outras igrejas por transferência, de outros lugares, de outras cidades. E nós queremos celebrar junto com elas, né, essa vitória de Cristo na vida delas. E nós vamos chamar as pessoas aqui, elas vão falar um pouco da sua experiência, da sua vivência. E como povo de Deus, nós celebramos, nós intercedemos, nós torcemos a favor daqueles que dão esse passo e de fato desejam viver corpo de Cristo. Eu vou chamar o pessoal em grupo aqui na frente para facilitar, porque alguns estão longe, para não ter uma andança muito demorada aqui. Chamando já o André, a Thaís e a Gislaine, pode ser? Vão chegando aqui à frente. Vão compartilhar um pouco da sua vida. Depois desse grupo será o Wagner, a Márgila e a Amanda. Isso depois deles darem o seu depoimento. Eles vão compartilhar daquilo que Deus tem feito na vida deles. Transformação de vida, uma experiência que talvez você não tenha tido, mas é a experiência deles com Deus. É tão gostoso quando a gente consegue também compartilhar isso às outras pessoas. A gente vai dar preferência a Gislaine, não sei porquê. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gislaine de Vargas, eu tenho 30 anos. Eu vou usar o celular porque eu estou um pouco nervosa, tá? Vou ler, na verdade. Eu conheci Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Quando eu conheci Jesus, eu frequentava a igreja juntamente com minha mãe, lá no Sul. Com 19 anos de idade, eu me mudei para Luiz Eduardo Magalhães. E sempre aqui na cidade fiquei buscando outras casas, outras igrejas que eu pudesse me identificar. Com o tempo, o amor foi se esfriando. Percebi que sempre fui à igreja por obrigação. Me sentia pressionada e sufocada porque nunca tinha entendido realmente o que era servir a Deus. Quanto mais eu me distanciava de Deus, mais vazia eu me sentia. Nada me completava. Tentei me realizar através do trabalho, de amizades, mas também percebi que não era o suficiente. Aí um dia o Adilton e a Lúcia me apresentaram a célula, me convidaram para ir à célula e comecei a frequentar. Percebi que era um ambiente acolhedor e familiar. E mesmo sendo rebelde e desistente às vezes, algumas pessoas nunca desistiram de mim. Foi nos cursos, nos discipulados e nos ensinamentos bíblicos que me senti completa. E assim eu pude sentir o Espírito Santo de Deus verdadeiramente agindo na minha vida. Boa noite. Desde os meus 5 anos de idade, acompanhava minha mãe na igreja. Aos 12 anos, decidi me batizar. Tive uma adolescência muito abençoada na presença de Deus. Dos 17 aos 20 anos, pude viver um período de muito aprendizado e intensidade na dependência de Deus. Tive alguns períodos de altos e baixos na fé cristã, mas nunca abandonei a Cristo. Este tem sido um tempo precioso, onde podemos participar da célula, discipulado e cursos. Com isso, percebo que a cada ano que passa, conheço um pouco mais de Deus, e Ele tem sido muito bom comigo e com a minha família. Amém. Boa noite a todos, meu nome é André. A minha história é o seguinte: eu nasci no lar evangélico, graças a Deus eu tive esse privilégio. Não tive o privilégio de ter os meus pais,
né? Porque eu fui criado pelos meus avós, mas foi uma bênção. Eles sempre me levaram para a igreja, escola dominical, sempre participei dos jovens, todos os eventos que a igreja tinha. Mas a partir dos 18 até uns 22 anos, a gente quer conhecer o mundo, né? Quer conhecer, sabendo que não é o certo, sabendo que não é a vontade de Deus, mas todos nós temos o inimigo, as amizades, querem nos trazer, né, para o outro lado, mas a gente foi ensinado, e Deus tem sempre um propósito na vida da gente. Se você não teve o acompanhamento que eu tive, e você conheceu Jesus agora, não tem problema, Jesus cria uma nova história para você, né? Um novo dia. E nesse período, Deus sempre me cobrou, né, para estar em comunhão, para estar junto com Ele. Eu voltei para a cidade, eu tive em São Paulo, tive fora, trabalhei em fazendas. Então, quando eu voltei para a cidade, Deus me trouxe de novo para os teus caminhos, né? Eu conheci a minha esposa. Deus tem bênçãos para a gente. Se você não é casado, se você é jovem ainda, saber o tempo de esperar, né? Eu tenho 34 anos e só vim casar o ano passado, então eu tive que esperar bastante. Então, cada um tem a sua história, tem o seu tempo, né? E Deus tem bênção para todos. E eu escolhi, né, viver a vida com Deus, porque Ele tem um futuro para mim, que é a vida eterna. Então, não adianta só nós vivermos a nossa vida aqui, a nossa velhice, né? E Deus tem um futuro para a gente. Amém. Vocês querem passar o que já ou não? Você pega no microfone ou não? Só rapidinho aqui. Amém. Vamos continuar. Wagner, Márgila e Amanda. Boa noite a todos. É Deus que capacita para estar aqui em cima, viu? Porque não é fácil, não. Eu não vim de um lar cristão, eu vim de uma família católica, mas sempre participei da igreja, estava sempre à linha de frente juntamente com eles, mas tinha algumas coisas que faltava na minha vida, né? Isso quando eu morava na região de Irecê. Depois que eu vim para aqui, eu fiquei uns 10 anos sem procurar Cristo, e tive muitas amizades de bebedeira. Eu mesmo fazia as festas em casa, achando que isso era normal, né? Que isso era amizade verdadeira, quando na verdade não é. Eu conheci a minha esposa trabalhando junto com ela. Hoje temos 2 filhos, que para mim é bênção de Deus na minha vida. Tem a minha esposa também, que trabalhamos lado a lado todos os dias. E Cristo tem feito muito nas nossas vidas, né? Cristo já fez alguns milagres também na minha família. São uns 3 a 4 milagres que Ele fez. Tenho certeza que foi Cristo que fez. Mas quando eu saí da igreja que frequentava, eu andei um pouco triste, porque eu gostava muito, né? E assim, Cristo entristece quando vamos embora da casa dele, mas Ele alegra quando voltamos, e hoje eu tenho certeza que eu estou voltando para Ele de novo. Amém. Bom, eu me chamo Márgila, sou esposa do Wagner, né? E assim, eu nasci num lar cristão. A minha mãe se desviou quando eu tinha 9 anos, mas a família do meu pai não desistiu da gente. Cuidava, levava, falava do Senhor e buscava.
Mas eu nunca quis um compromisso com o Senhor, porque eu não gostava do templo. Eu tive muita resistência ao templo, né? Então, quando eu vim morar em Luiz Eduardo, eu me afastei, não quis mais saber. E eu senti a presença do Senhor a primeira vez na minha vida, com o nascimento do meu filho. Ele tinha sido desenganado. E assim, o médico olhou para mim e disse: você acredita em Deus? Porque se você não acredita, é a hora de você acreditar. Porque eles não esperavam que ele estivesse vivo no outro dia, no dia seguinte, né? E, para nossa surpresa, além dele sobreviver, ele sobreviveu sem nenhuma sequela. Ele é uma criança normal, faz tudo normal como todas as outras. Então, assim, foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor. E ele confirmou essa experiência no livro de Ruth. Era um livro que me chamava muita atenção. Então, eu passei a ler a Bíblia em casa, mas não ia ao templo. Eu fui convidada para uma célula, me converti nessa célula. Só que o Wagner não gostava muito da igreja, né? Então, ele me levava e me buscava na porta da célula. Foi quando surgiu o convite, né, de um amigo nosso para estar em uma igreja. Nós nos convertemos, o Senhor fez muitas coisas, muitas maravilhas na nossa família, mas ainda faltava algo que a gente não sabia descrever, o que era. E aí, quando a gente conheceu a comunidade cristã, a gente se preencheu disso, porque a gente já tinha Cristo, só que a gente não tinha essa intimidade dos irmãos, aquele cuidado, Então, quando a gente chegou aqui, a gente se encontrou na célula, né? E por isso que a gente está aqui hoje. Amém? Boa noite, sou a Amanda. Eu vim de um lar cristão, desde pequena, né, indo na igreja. E na adolescência eu tive uma experiência de conhecer a Deus. Mas, assim, eu não tive um relacionamento e não tive intimidade. Até o Helmut, ontem, né, usou uma frase e ele colocou assim: um relacionamento de migalhas. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque comigo, na adolescência, foi isso. Eu sentia que Deus cuidava de mim, que me amava, mas era um Deus distante, não era um pai, era simplesmente Deus, né? Vim do interior do Paraná, fui para São Paulo, moramos lá por 5 anos, e agora, 2 anos e meio, estamos em Luiz Eduardo. E nesse meio tempo, fui diagnosticada com depressão. Eu tinha uma vida confortável, meu esposo fazia tudo para mim, para a nossa família. Mas, assim, o vazio era muito grande e eu não sabia de onde vinha, por que vinha. Eu olhava para o meu esposo e falava assim: estou cansada, vou para o Paraná. Pegava minhas coisas com meu filho e ia para o Paraná. Chegava lá 2, 3 dias, tudo ruim. Pegava minhas coisas e voltava para minha casa. Então, assim, eu não sabia, eu não tinha uma perspectiva de vida, eu não sabia o que eu queria da minha vida. E quando eu vim para cá, parei do lado da casa da Edna, né? E ela logo já foi lá acolher a gente. Me chamava para ir na igreja, eu não queria muito ir. A Renata também. E aí, por fim, acabei, vou aceitar, né? E fomos para a igreja, eu e meu filho. A partir dali, eu vim algumas vezes, e depois surgiu um convite de ir para a célula. Também super fui resistente a ir para a célula. Aí, um dia, fui na casa da Edna, e eu falei: vou ter que ir, não vai ter jeito. Minha vizinha, né? Vou ter que ir. E naquela primeira vez que eu fui na célula, eu já senti algo diferente. Eu já senti ali a presença de Deus. E eu já senti que alguma coisa em mim não estava 100%, que realmente eu precisava de um cuidado, eu precisava de um tratamento. Foi quando eu comecei a ir, e a Carla já no outro dia, né, já me ligou, vamos conversar. E a partir dali, do primeiro encontro da célula, Deus já começou a tratar a minha vida. Que pesou muito foi a questão do perdão, né, muito orgulho. E, assim, quando eu entendi que a gente precisa liberar perdão, a vida da gente começa a fluir. Então, assim, até nesse período eu não entendia. Para mim, assim, por que eu tinha que perdoar, sendo que não era eu que tinha feito, né? Não era eu que tinha ofendido. A partir do momento que eu entendi o real motivo do perdão, as coisas começaram a acontecer na minha vida, né?
Entre tratamento, psiquiatra, terapia, remédio, medicação. Eu me trancava no quarto, ficava o final de semana inteiro, e ali meu esposo ficava com meu filho. E assim, ele sempre esteve do meu lado, e ele nunca desistiu de mim, né? Por mais difícil que era, ele sempre cuidou de mim, estava ali, estava do meu lado. E Deus já estava trabalhando na minha vida, já estava, né, começando a mexer. E nesse 1 ano e meio que eu estou frequentando a igreja, que eu estou frequentando a célula, Deus tem assim restaurado a minha vida, me libertou de medicamento, né, tudo que eu fazia, né, em relação à doença não tenho mais. Hoje praticamente estou curada, né, da depressão. Então, assim, é uma constância de buscar a Deus, e Ele tem restaurado a minha família. Hoje eu sinto que o meu relacionamento com Deus é de pai, de filha, de um Deus que cuida mesmo, não de um Deus distante, mas de um Deus presente. O Márcio, a Tércia e o Fábio. Vamos dar o privilégio para a Tércia começar, né? Fique à vontade, tranquila. Boa noite a todos. Eu sou Tércia, né? Aceitei a Jesus há um tempo atrás. Fiquei um tempo afastada, comecei a frequentar a igreja, mas não tinha compromisso, né? Não estava comprometida. A partir do curso de Vida Vitoriosa, passei a me posicionar. O curso nos renova, nos liberta. Tudo aquilo que me afastava de Deus, né, foi curado ali naquele momento de curso. Aquilo que me afastava, que tinha pela minha vida, percebi ali o cuidado que Deus tinha pela minha vida, e que Ele estava comigo durante toda aquela trajetória, né, sentindo, e comecei a sentir o chamado de Deus ali, através daquele curso. Daí comecei a participar de uma célula, qual fui muito bem acolhida. Minha célula foi multiplicada, aí só aumentou, né, o compromisso que eu tinha, o comprometimento de servir a Deus. Houve um crescimento espiritual, e a cada dia vemos o mover de Deus em nossos encontros. Já faço discipulado e já estou sendo preparada para discipular e ajudar outras pessoas, assim como fui. Fiz também o curso de finanças, só acrescentou em meus conhecimentos, onde aprendemos muito sobre princípios, nos alinhando, né, com a palavra de Deus. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa igreja, da comunidade, e mais ainda de estar na presença de Deus, servindo e seguindo seu direcionamento, seus princípios, sendo renovada, lapidada, e a cada dia mais tendo a certeza que estar na presença de Deus, obedecendo, e sempre guiada, né, e transformada, e sentindo o agir de Deus na minha vida. Hoje desfruto das promessas, das maravilhas que Deus tem para mim, e hoje eu sinto, né, o que é ser filha de Deus, o que é ser transformada. Eu faço parte, né, das promessas e de todas as maravilhas que Deus tem para mim. Amém. Boa noite. Eu comecei a conhecer Cristo em 2008 e eu fui me batizar em 2017. Então, nesse tempo, meio que eu não entendi o verdadeiro significado da igreja e de fazer parte de uma igreja. Eu achava que somente lendo a Bíblia sozinho, isso já estava suficiente. Então, a partir do momento que eu comecei a participar das células de discipulados e comecei a realmente entender a importância da comunhão.
que é através da comunhão que a gente é edificado. Então, além disso ser uma ordem, não é uma escolha para ter a comunhão, a gente deve ter a comunhão com nossos irmãos. Então, essa é outra vantagem, ou vantagem de fazer parte de uma igreja, de a gente estar sobre a cobertura espiritual da igreja, sobre a oração dos irmãos. Eles nos ajudam a não retroceder. São formas que nós temos de nos submeter, aprender a nos submeter, a ser humilde, a servir. Isso é um compromisso, nós temos um compromisso com Jesus, isso é fácil entender. Mas temos que entender também que temos um compromisso com o nosso irmão. E a comunhão, ela mantém a nossa vida espiritual acesa. Se nós não estivermos participando do corpo de Cristo, nós acabamos meio que enfraquecendo e deixa de existir essa vida espiritual. Como uma brasa, se a gente tirar ela do meio das outras, ela vai apagar. Então, eu estou muito feliz de estar sendo membro e participando de uma igreja e estar tendo o privilégio de ter essa comunhão. Obrigado. Esse celular já salvou muita gente, hein? Boa noite, eu sou Fábio e desde pequeno eu fui ensinado nos caminhos de Deus pela minha família e durante a minha adolescência eu tive também altos e baixos, mas desde que a minha família chegou em Luiz Eduardo, essa igreja se mostrou muito acolhedora para nós. Eu fui para o Paraná há um tempo, me casei lá e desde que eu e a Muniz voltamos, de novo essa igreja nos recebeu muito bem e até ajudou a minha esposa na adaptação aqui e foi muito importante para o nosso crescimento espiritual. Os discipulados me ajudaram muito a entender o propósito da vida e também me deu vontade de servir a Deus. Eu sou muito grato pelo que Deus fez na minha vida através dessa igreja e por isso eu quero estar em comunhão aqui e continuar crescendo e servindo a Deus aqui. Leve esse aí junto. Especial a gente poder ouvir histórias. E o que eu preciso enfatizar nessa noite é exatamente essa importância da comunhão, da convivência, de um verdadeiro cristianismo sendo vivido entre irmãos. Essas pessoas que deram o seu depoimento aqui, algumas delas se distanciaram de Deus e perceberam a falta de Deus e voltaram. Outras vêm de transferência de outra cidade ou de outra igreja. Todas elas buscando a comunhão para o crescimento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos fazer uma breve meditação nesse texto. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, um texto muito claro em relação àquilo que Deus tem como propósito. Como nós já ouvimos várias vezes, Deus quer de fato que a gente viva em comunhão. E por isso é importante que a gente compreenda o conceito comunhão. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. E então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si.
por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Eu quero pontuar algumas coisas desse texto. Como nós já compreendemos a importância de estarmos lado a lado. Nós não podemos pensar que sozinhos somos melhores, ou sozinhos vamos dar conta. Se a palavra de Deus, se a orientação do próprio Deus é que a gente viva em comunhão, o que a gente deve fazer? E aqui o texto fala que o objetivo de Deus, no versículo 12, é preparar o povo de Deus. É preparar a minha vida, preparar a sua vida, até porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, nós não sabemos por quais situações vamos passar, e a gente pode usar um pouquinho dos testemunhos. As pessoas aqui talvez achavam que podiam viver sozinhas e passar por todas as dificuldades sozinhas e de repente estavam afastadas de Deus. Nós precisamos entender que existe um preparo para algo, não só para bênçãos, mas uma capacitação, um fortalecimento para de fato viver uma vida vitoriosa. Quando nós estamos sozinhos e avaliamos o nosso rendimento, o nosso potencial, a nossa capacidade, nós podemos dar qualquer nota a nós, um 10, um 9,5, porque nós estamos avaliando a nós mesmos. Mas quando nós estamos lado a lado, ombro a ombro, a pessoa do nosso lado vai perceber as nossas fraquezas e nossas falhas, e em algum momento vai chegar e dizer: você precisa mudar em alguns aspectos, Helmut. Você pode mudar, você deve mudar de vida, você deve crescer em algumas áreas. Isso é um estímulo para a gente, é um encorajamento. Nós somos preparados como povo de Deus. A nossa estação final não é Luiz Eduardo, a nossa estação final não é comunidade cristã, a nossa estação final não é célula A, B ou C, ou discipulado A, B ou C. Há alguma coisa mais à nossa espera, e nós precisamos entender que esse preparo é necessário. Sozinho não sei me preparar. Deus quis que fosse em grupo, e por essa razão Ele colocou essas verdades para a gente. Versículo 13, para que nós nos tornemos um na fé, para que nós de fato amadureçamos na nossa vida cristã, tenhamos estabilidade de fé. E é interessante, a gente ver as pessoas que ficaram distantes por um tempo, elas depois voltam e têm um desejo de estar em comunhão, um desejo de voltar para casa, um desejo de estar no meio de pessoas que de fato os aceitam e incentivam para o crescimento. Versículo 14, uma frase importante, para que a gente possa evitar as pessoas falsas e para que a gente, de fato, versículo 15 melhor, pelo contrário, falando a verdade, com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, até que nós tenhamos de fato a posição de maturidade. Nós precisamos crescer em tudo. Em qual atmosfera? Numa atmosfera de verdade e numa atmosfera de amor. Sozinho não sei amar. Eu até posso dizer que eu amo muito os meus irmãos na China, na África, nos Estados Unidos e em todos os lugares do mundo. Não os conheço, não preciso conviver com eles. Como é que eu posso demonstrar meu amor para com eles? E como posso ser amado por eles se eu estou distante, sem comunhão, sem relacionamento? Deus quer que a gente viva nesse espírito de amor, nesse espírito de aceitação. Não significa tolerar todos os erros dos nossos irmãos, mas que a gente aceite a pessoa como ela é, e para que haja uma mudança, uma transformação, uma correção na vida dela, deve haver uma atmosfera de aceitação e de amor, para que haja de fato esse crescimento. A pergunta é: eu faço parte de uma atmosfera de amor? E quando eu vou a um grupo pequeno,
participo para que de fato esse grupo se transforme num ambiente agradável, amoroso, para que outros possam chegar, possam crescer e experimentar mais de Deus. E depois no versículo 16 ele diz, ele faz com que o corpo todo, quem? Jesus Cristo faz com que o corpo todo fique bem ajustado, interligado, e que assim possa crescer em maturidade. Cristo faz com que a gente de fato viva essa união. Texto de Mateus capítulo 18, versículo 20 diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Agora precisa ter esse nome de Jesus sobre essa reunião, sobre esse encontro, sobre esse ajuntamento de pessoas. A gente pode se ajuntar para falar sobre a vida alheia, a gente pode se ajuntar conversando sobre as coisas da vida, do tempo, mas quando nós de fato buscamos a presença de Deus, Deus se manifesta com poder, e essa manifestação tem como objetivo a nossa transformação, a nossa capacitação, a nossa vitória sobre as questões da vida. Compreender comunhão é uma das coisas mais valiosas. Eu posso falar confessando que eu também vivi a minha vida, na minha juventude, achando que eu poderia viver sem comunhão, que eu poderia viver para mim mesmo, cuidando das minhas necessidades, dos meus desejos, dos meus interesses, e que os outros participassem, contribuindo para que a minha vontade acontecesse. E com o passar do tempo, eu senti essa carência interior, essa necessidade de andar com alguém, de compartilhar um pouco da minha vida com alguém, nas questões espirituais. E foi então que alguém se ofereceu para fazer um discipulado comigo. O nome dessa pessoa é José Croix. Vocês nunca viram e talvez nunca verão, porque ele mora lá no Rio Grande do Sul atualmente. Mas alguém que de fato estendeu a mão e falou assim, Helmut, eu quero investir na sua vida. E foi então que eu fui percebendo o que é de fato comunhão. Havia uma carência dentro de mim. Eu tinha lá o meu conhecimento, o meu entendimento e muitas verdades, muitos princípios bíblicos já no coração, mas esse viver comunhão para mim, na época, era novidade, eu precisava disso. E foi a partir desse momento que eu de fato vi um crescimento espiritual, uma evolução, de fato um amadurecimento na minha vida. Não que eu esteja pronto hoje, tem muito a ser lapidado ainda. Preciso de viver em comunhão com outras pessoas, senão eu vou parar no meu processo de crescimento. É fundamental isso, compreender que nós estamos aqui nessa noite, distantes um do outro. Mas no nosso discipulado, na nossa célula, nós podemos chegar um pouco mais perto. E é hora de viver intensamente comunhão. Não precisa ficar abraçado com a pessoa, mas de fato compartilhar questões pessoais. E orar sobre essas questões. Pedir ajuda quando necessário for. Viver de fato nessa interdependência. Não no domínio um do outro, mas uma interdependência saudável para o nosso crescimento. Gente, isso é fundamental para que a gente cresça de fato, para que a gente experimente a graça de Deus. E muitas vezes o nosso orgulho nos impede de viver comunhão, impede de abrir coração. Nós apontamos outros defeitos, apontamos as imperfeições dos grupos, das pessoas, e achamos que ao apontar as imperfeições dos outros, Deus vai dizer a nós, você não precisa de comunhão. Como assim? Deus não vai mudar de ideia. Deus deixou muito claro o seu propósito, sua intenção, Ele vai insistir nisso, porque Ele mesmo está em intensa comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A comunhão, ela faz parte da nossa vida. Eu quero convidar você a abrir um outro texto agora, de 1 Coríntios, capítulo 11, um texto que nos vai levar para a ceia. Só que ele começa no versículo 17, apontando algumas dificuldades que aquelas pessoas estavam vivendo. Não que a gente queira ser negativo,
mas a gente precisa ver dificuldades dos outros para que a gente possa aprender com esses depoimentos, com esses testemunhos, com essas vivências. 1 Coríntios capítulo 11, começando no versículo 17. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele ouviu as pessoas comentando sobre a igreja de Corinto. Tinha muitas coisas boas naquela igreja, mas outras precisavam ser ajustadas. E ele diz o seguinte: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. E a gente já pode imaginar o que virá. Pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiar vocês. Depois a gente vai continuar a leitura, mas só para pontuar algumas coisas aqui. O apóstolo Paulo escreve, a igreja diz: algumas coisas estão muito erradas. Há brigas entre vocês, discussões. Isso não é certo. Um se voltando contra o outro, talvez até prejudicando um ao outro. O apóstolo Paulo diz: essas reuniões que acontecem em alguns momentos fazem mais mal do que bem. E a gente pode imaginar que muitas pessoas deixaram de participar de reuniões da igreja porque elas faziam mais mal do que bem. Outras vezes o coração é revoltado, rebelde, por essa razão a reunião não serve para aquela pessoa. E depois ele diz: vocês começam a partir o pão. Na época se faziam refeições, jantares, almoços, refeições maiores, e no meio dessa refeição tinha um momento do partir do pão. E aí eles tinham lá o vinho, tinham lá o pão, tinham lá a refeição, e muitas vezes o pessoal tinha uma certa pressa, não esperavam pelos outros e começavam a tomar o vinho, e começavam a tomar, e depois já tinham lá suas dificuldades em continuar aquela reunião. Já tinham exagerado no seu comportamento. Veja só que interessante. Aí Paulo escreve: vocês estão focados só em vocês, estão exagerando no comportamento. Está errado. Há muito egoísmo. O cuidado de que, a pergunta, do cuidado, se eu estou bem. Se eu estou bem, então está tudo ótimo. Os outros que corram atrás. E na verdade não é essa a vontade de Deus. Vocês estão focados só em vocês. E aí ele fala: vocês estão desprezando o corpo de Cristo. Vocês estão, na verdade, desprezando pessoas como o próprio Cristo que está no vosso meio. Vocês estão tratando as pessoas de modo vergonhoso. E vocês deveriam mudar suas atitudes. Veja que contraste. O texto de Efésios fala de um comportamento ideal, perfeito, adequado. E aqui o apóstolo Paulo escreve: vocês estão agindo de modo errado. Não é dessa forma que vocês devem viver. E depois vem o texto precioso da ceia. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que vocês pegarem o cálice e partirem o pão, vocês estão anunciando algo.
anunciando que Cristo Jesus morreu por vocês, que vocês foram perdoados por Ele, que vocês fazem parte do corpo de Cristo, que vocês estão experimentando uma transformação de vida, vocês estão experimentando restauração, perdão, paz, reconciliações, como a gente ouviu aqui, um novo viver, uma nova vida, cura, uma ajuda especial, uma vida nova, uma vida em abundância. Cada vez que vocês pegam o cálice, cada vez que vocês pegam o pão, vocês estão anunciando Cristo. E anunciar Cristo significa anunciar o que Ele fez por mim, o que Ele significa, o perdão e a graça que eu tenho recebido dEle. E é isso que nós queremos celebrar nessa noite, a graça de Deus, o perdão de Deus. E ao compartilhar do cálice do pão, nós estamos anunciando aquele Cristo que fez tudo por nós, que trouxe uma nova vida, que trouxe a paz, que trouxe a cura, que trouxe a reconciliação, uma restauração, um novo modo de pensar, um Cristo que se importa comigo, que me ajuda nas minhas fraquezas, que não desiste de mim, que estende a mão para que eu de fato alcance a vitória, um Cristo amoroso. Eu quero anunciar esse Cristo que habita em mim. Eu tenho certeza absoluta que também você deseja anunciar esse Cristo que habita em você, amém? E nós vamos fazê-lo. A gente vai ter um tempo de silêncio para analisarmos a nossa situação diante de Deus. Comunhão com as pessoas e com Cristo. E até o pessoal que está em casa assistindo, vocês podem separar um copo de suco, de uva, um pedaço de pão. Se estiverem em família, podem partir o pão, beber do cálice, e celebrando essa mesma verdade, essa mesma realidade na vida de vocês. Quero convidar a equipe de louvor, vou orar agora, quero que você se aquiete na presença de Deus, que você faça essa avaliação. Como você tem honrado a Cristo? Como você tem anunciado esse Cristo? Como é que vai ser esse momento agora na presença de Deus? Converse com Deus sobre isso. Vamos orar, depois nós ouviremos a voz do nosso Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que a gente pôde experimentar nesse final de semana, tudo aquilo que a gente pôde vivenciar, que a gente pôde ouvir de tantos testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo Senhor. Mais uma vez nós vimos o teu poder, a tua graça, o teu perdão, o teu poder restaurador. Mais uma vez nós ouvimos da tua graça, Pai, da compaixão que o Senhor tem para com os seres humanos. E Pai, nessa noite nós estamos aqui na tua presença para celebrar a ceia do Senhor, celebrar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, e também nós queremos celebrar profeticamente aquilo que o Senhor ainda fará. Porque nós queremos que o Senhor é o Deus do milagre, o Deus da transformação, o Deus da renovação, o Deus da vida em abundância. Por isso nós queremos celebrar o teu nome nessa noite, partindo o pão e bebendo do cálice. Venha sondar nosso coração, Espírito Santo. Veja se há algum caminho mau, se há algum descaminho, se há algum pensamento errado no nosso coração. Sonde o nosso coração e nos faça compreender o que o Senhor espera, para que de fato essa celebração nossa na tua presença seja de fato uma celebração que glorifique o teu santo nome, e que seja ao mesmo tempo uma declaração de que o Senhor de fato morreu por nós e que nós estamos vivendo uma vida nova. Sonde as nossas vidas, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus.
olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Podemos nos colocar em pé agora. Se você deseja participar da ceia, se você tem essa aliança com Jesus, como nós entendemos e temos anunciado, você está convidado para participar desse momento. Gostaria que você evitasse aglomerações. Temos 2 pessoas aqui na frente e no meio da mesma forma, então fique ao lugar mais próximo. Pegue o seu pão, o seu cálice e volte ao lugar enquanto nós cantamos. Eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Em nome de Jesus, é de que todo aquele que tem uma aliança com Ele participe desse momento, honrando o seu precioso nome. Nós queremos agradecer mais uma vez pelo pão, pelo cálice, de uma forma especial por aquilo que Deus tem feito em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque naquela cruz houve sofrimento, angústia e dor por causa do nosso pecado.
Te agradecemos porque a nossa dívida, a nossa culpa foi paga. E hoje nós podemos viver nova vida. Temos o perdão e a paz. Te agradecemos por isso. Te agradecemos também porque, pelo sangue derramado, o Senhor tem feito uma aliança conosco, uma aliança eterna, que nada poderá quebrar. E sabemos que somos filhos amados do Senhor. Pai, queremos celebrar isso agora em nome de Jesus. Como disse o Senhor Jesus naquela noite, pegou o pão, deu graças a Deus e depois ofereceu dizendo: comam, isso é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois pegou o cálice de uma aliança eterna, dizendo: é o meu sangue que foi derramado por vocês para o perdão dos pecados. Se você pode celebrar esse perdão, essa nova vida, beba. A gente pode celebrar essa nova vida que temos com Ele. Vamos cantar para terminar esse culto celebrando o precioso nome de Jesus. Onde eu for, tu irás, nunca me deixas, só em ti confiarei. Em qualquer situação, tu ao meu lado estás, só em ti confiarei. Exaltarei, proclamarei, viva estás, nossa voz levantamos para cantar. Viva estás, amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual, tua graça me encontrou, é sem igual, é sem igual. Em minha paz, em minha dor, tu estás comigo, em teu amor esperarei. Se eu cair, ali estás, tua mão me levanta, em Jesus confiarei. Amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual, tua graça me encontrou, é sem igual, tomaste o meu lugar, foi por amor pra sempre reinará, não há outro igual, não há exaltarei, proclamarei, viva estás, nossa voz levantamos para cantar. Viva estás, te exaltarei, proclamarei, viva estás, nossa voz levantamos para cantar. Viva estás, amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual, tua
Deus, Ele faz morada na nossa casa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana e não esqueça de abençoar as outras pessoas também. Uma ótima semana a todos.